Irmãos, vamos abrir aqui. Eu vou fazer um paralelo aqui, rapidinho, e depois eu vou falar o que Deus falou conosco. Tem para falar. Mateus 24, versículo 1. Vamos orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, nós já ouvimos a Tua voz, Pai, aqui nessa hora da oferta, Deus. O Senhor tem honrado a nossa vida. Pai, eu peço a Ti na hora do louvor, nós também ouvimos a Tua voz. Eu peço, fala conosco, Deus. Dá a direção daquilo que o Senhor tem. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, no nome de Jesus. Irmãos, olha só. A gente sempre cita, mas não tinha lido. No capítulo 24 aqui de Mateus, ele fala assim, eu vou ler até o 13, do 1 ao 13, tá? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha só. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Vai desmoronar tudo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos falaram assim, Senhor, vem ver a estrutura desse templo aqui. Falando assim, ó Deus, Jesus, esse templo aqui é forte, olha a estrutura. Aí Jesus fala assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí ele fala assim, aí os discípulos vai e pergunta para ele, Jesus, mas quando é que vai acontecer isso? Quando que vai ser a sua vinda? Porque eles já tinham, Jesus estava aqui, né, e estava preparando eles para a vinda, para Jesus retornar. Aí Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, e em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores, e não então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Irmão, olha só, vou falar outra coisa, isso aqui é só para trazer uma luz para nós. O que Jesus está falando aqui? Ó? Não vai ficar pedra sobre pedra, nesse templo aí poderoso, a estrutura mega, não vai ficar nada. Aí os discípulos falam, Senhor, conta aí para nós quando é que vai ser o fim, quando que vai acontecer as coisas. Aí Jesus fala, ó, quando você vê acontecendo isso, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, peste, terremoto, isso vai acontecer. Aí eu falei, Jesus, está acontecendo tudo isso. Eu falando com Jesus, né, conversando, aí eu lembrei desse capítulo aqui. Irmãos, tudo isso já está acontecendo. E aqui faz mais de 2000 anos, né, 2023, mais de 2023 anos que Jesus já falou disso. E agora, na nossa época, nós estamos vendo isso acontecer. Nação contra nação, terremoto, reino contra reino, não é isso? Cristão sendo morto, né? Cristão sendo expulso, né? Em vários lugares, não está acontecendo? Então, o que eu entendo? Está próximo do fim. Aí, agora vamos entrar na palavra. Isso daí, a gente já sabe o que ia acontecer.
O terremoto, as coisas que estão acontecendo, Jesus já falou aqui faz tempo, terremotos em vários lugares. Acontece num lugar, daqui a pouco acontece em outro. O que quer dizer? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso, Eugênia? Você que está bem cansada. Que o fim está se aproximando. Exatamente. Aí eu falei, Jesus, olha só. E eu aqui pensando, né, Jesus, o fim está se aproximando, né? Tantas coisas acontecendo. Abre lá em João 15, olha o que Jesus me falou. João 15. O fim está se aproximando. E aí, eu fiquei pensando assim, o que a gente tem que fazer? Aí Jesus falou assim, olha aí, filho, olha aí, ele falou, olha o que você vai fazer. Olha só, o fim está se aproximando. As coisas estão acontecendo, ele já falou isso há mais de 2000 anos atrás, e agora as coisas estão se cumprindo. Olha o que ele falou, Jesus tem para nós. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Olha o que ele está falando. Está falando do fim e o que ele tem para a nossa vida. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, irmão. O fim está chegando. Eu não sei quando é que vai ser, né? Eu não sei quando é que vai ser, mas as coisas se aproximam, né? Do arrebatamento da igreja, aqueles que, né, que estão brincando, pode ficar aí, né, para ir na segunda chamada. Deus tenha misericórdia, né? Mas o que ele falou? Filho, vai dar fruto. Ele chamou para a gente dar fruto. Ó, o fim está chegando? Está chegando, vai chegar. Para você eu tenho, vai dar fruto. Meu irmão, Deus nos chamou para dar fruto. Na nossa casa, na nossa família, em cada área da nossa vida, no nosso emprego, Ele chamou para dar fruto. Aí Ele fala assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, tira, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Jesus vai nos limpar cada dia mais para eu dar fruto, para você dar fruto lá na sua casa, lá no seu emprego, eu dar fruto abençoado. E tem isso são coisas do dia a dia, mas tem o lugar, o propósito exato que Deus nos chamou para dar fruto diretamente ali. A gente vai viver outras coisas na nossa vida. Mas Ele nos chamou para dar fruto. Eu preciso dar fruto, você precisa dar fruto. Mas aí eu fico imaginando, Deus, como é que eu vou dar fruto nessa área? Eu já tentei, já fiz isso, já fiz aquilo e ainda não obtive êxito. Vai obter em nome de Jesus. Porque eu estou conectado nele, você está conectado nele. Olha só, toda vara, o versículo 4, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então o que nos limpa? A palavra. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Irmãos, eu vou conseguir dar fruto, você vai conseguir dar fruto estando conectado em Jesus. Não existe esse negócio de crente autônomo. Eu sou templo do Espírito Santo. Fora da igreja eu só sou eu não sou igreja. Você não é igreja. Nós todos somos igreja. Sozinho não. Eu sou templo do Espírito Santo. Ah, eu sou igreja. Não, não sou. Eu tenho que estar conectado. Tem que estar conectado no corpo de Cristo. E o corpo faz parte. Eu resolvi que agora eu sou crente sozinho. Não existe isso. Aí é coisa do diabo. Para enganar a pessoa. Se eu estiver conectado, se você estiver conectado, você vai conseguir dar fruto. E muitas vezes, olha só, ele fala assim, no versículo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem
e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Só até aqui. O que é o propósito de Deus? Não é frustrar o meu plano, não é sabotar o meu projeto, não, é que eu dê fruto. Um fruto sadio, abençoado. E muitas vezes, olha só, eu tento, eu não sei como é que faz, eu não sei como é que as coisas sucedem, mas o fruto vai chegar se eu estiver conectado. Põe aqui, por favor, João, volta aí em versículo 14 e 26. Tá aí na mesma página aí, ó, no 26. No 23. Ó, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu não sei como é que dá fruto, mas eu não sei, eu não consegui dar fruto nessa área. Fica conectado. O que o Espírito Santo vai fazer? Vai te ensinar, vai me ensinar, vai falar assim: filho, vai por esse caminho aqui que você vai conseguir dar fruto. Vai nessa direção que você vai conseguir dar fruto nessa área. Irmãos, e muitas vezes, olha só, muitas vezes o caminho para cada um é de um jeito. E para dar fruto, eu preciso estar conectado. E quando eu estou conectado, as coisas vão acontecer de maneira extraordinária. Eu não sei como é que faço isso, meu Deus. Como é que eu vou... Filho, fica conectado. Se você estiver em mim, se estiver... Ó, está em mim no 15:4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma. Irmão, se eu cortar o dedo aqui, se você cortar o seu dedo, ó, arrancar uma pelinha, e achar que aquela pelinha vai ficar viva, não vai. Não vai morrer, morre. Mas se estiver conectado aqui, ó, vai indo sangue, vai indo vida. Se eu estiver conectado em Jesus, eu vou conseguir dar fruto. É no meu tempo? Não, é no tempo dele, mas eu tenho que querer a mudança. Começa por aí, eu tenho que desejar a mudança, buscar caminho, buscar alternativa. Nas minhas condições, Deus vai nos fortalecendo, né? Ser como atleta lá e procurar dar fruto. Procurar, buscar, eu preciso dar fruto. Aí, sabe o que acontece? Muitas vezes, nós queremos dar frutos em várias áreas, mas menos aquela que Jesus mandou eu dar fruto. Irmão, olha só, põe Mateus 1,18. 1,18. Olha só, muitas vezes, nós queremos conquistar e dar fruto em um monte de área. Um monte de área. Ele fala assim, ó, eu quero conquistar, eu quero dar fruto em várias áreas, eu quero ganhar muito, aleluia, glória a Deus, vamos aqui, que é rapidinho, já acaba, irmão, tenha fé no coração. Às vezes eu quero conquistar, eu quero ganhar um monte de coisa, e ele chama a gente para dar fruto em uma área. Irmão, é bom. Eu vejo pessoas, ministrantes, que são famosos. Eu já teve vez de eu ouvir ministração aqui, e o pregador famoso pregar a mesma coisa aqui, que pregou aqui, você fala assim, mas pregou lá na nossa igreja, lá na nossa casa, lá pregou lá na igreja. E o pregador famoso pregou, mas ele é famoso, Deus chamou ele para ser famoso. Irmão, Deus chamou eu para dar fruto, eu quero dar fruto lá no meu serviço,
arrebentar, ser o maior eletricista, o melhor tio, transportar um monte de... Deus quer que eu dê fruto lá nessa área também, mas tem uma área específica. Olha no versículo 18. Olha só. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Olha só. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs o nome dele de Jesus. Irmão, Deus chamou José para dar fruto na família. Deus chamou eu e você para dar fruto na família. Se Deus me levar em algum lugar mais longe, ou se Ele não levar, Ele me chamou para dar fruto na minha família, na minha casa, e conquistar e ganhar a minha família, a minha casa. É isso que Ele me chamou para dar fruto. Olha só, José, você vai ser um pregador famoso, você vai pregar por muitos lugares. José, os seus móveis vão ser conhecidos por todo lugar. Não, José, recebe aí o que é do Espírito. Vão falar de você, vão falar mal de você porque você está fazendo isso, vão falar mal da Maria, vão falar um monte de coisa, mas você, o seu fruto é para dar fruto nisso aí. É desse jeito que você vai dar. Irmãos, muitas vezes nós vamos dar fruto em situações que é desafiadoras, mas é ali que Deus nos chamou para dar fruto. E eu quero conquistar, chegar mais longe. Quanto mais longe eu chegar, melhor ainda. Maria, deixa eu te falar, eu te chamei para dar fruto aqui, ó. É para você cuidar de Jesus. Se você conquistar, se você ser a dona lá do magazine, né? E ser a dona lá, colocar até o seu nome. Bença, mas eu te chamei para cá, ó. Às vezes a gente quer dar fruto lá longe, e Deus chamou para dar fruto aqui pertinho. Eu preciso dar fruto lá com o Pedro, Daniel, com a Sofia, com a Sueli. É lá que eu preciso dar fruto. E quão desafiador é, não é verdade? Quão desafiador é. Mas Jesus falou assim, Deus falou assim: o anjo vai lá e fala lá, porque o José é um cara que é gente boa. Ele não está entendendo o que está acontecendo, mas ele é gente boa, ele já vai mudar o caminho, vai sair do propósito. E ele precisa dar fruto nessa área, o fruto dele é esse, o propósito dele é esse, a direção dele é esse. Vai lá falar com ele. Tá bom, Senhor, eu vou lá. Falou com ele e fez conforme o anjo tinha lhe falado. Deus vai nos ajudar, o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a dar fruto. Eu não estou entendendo como é que eu dou fruto nesse negócio, não consegui ainda, não sei como é que faz. Jesus vai te dar força, te dar sabedoria, vai nos dar entendimento. Eu preciso dar fruto nessa área, o fim está chegando. Irmãos, às vezes eu quero conquistar, quero ser o melhor tio, mas eu preciso ser o melhor pai para o meu filho, para minha filha. Hoje, quando a gente chegar em casa, eu vou fazer o sorvetinho com ela, ela vai amar, né? Aquele que ela pode comer, de banana. Olha, é verdade, né? Olha só, e eu vou fazer de banana com manga, né, filha? Não, eu comprei um doce dela com 28 anos, fui levar pra ela. Então,
Você vê que é isso que Deus nos chama para fazer. Aí eu quero ganhar, quero conquistar, fazer um monte de coisa. Não. É aqui, é cuidar de Jesus. Seu pai adotivo de Jesus. José, como representando o ser humano, recebe Jesus. E Jesus recebe eu e você. Através da cruz do Calvário, irmão. Às vezes a gente quer dar fruto muito longe, a gente quer fazer muita coisa, irmão. Olha, eu não sei se Deus vai me levar em algum lugar muito longe, mas eu sou feliz aqui. Eu sou feliz assim, porque aqui que Ele me chamou para cuidar da minha família, fazer o que eu faço. Aqueles que estão à minha volta, em nome de Jesus, Deus me capacita, te capacita para marcar aqueles que estão à sua volta, mas é aqui que Ele te chamou para dar fruto. Não, você vai ser o pregador lá e tal, e vai fazer um monte de coisa. João Batista veio anteceder o ministério de Jesus, durou pouco tempo, já ficou sem cabeça. Irmãos, às vezes o fruto é desafiador. Você quer ver um fruto desafiador? Atos 7,54. Olha só, um fruto desafiador. 7,54. Atos. Ó. No 53, 7,53 aqui. Ó, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Está pregando. Quem está pregando? Estevão. E ouvindo eles isso, enfureciam-se o seu coração e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito, conectado, ligado com Jesus, com Deus, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Olha só que tremendo. E Jesus que está, ele viu, meu, que coisa tremenda, ele viu a glória de Deus e Jesus à destra de Deus, estava à direita de Deus e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem estava em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-os unânime, todo mundo contra ele, unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes, o pecado dá conta deles, responsabilizar. Não lhe impute esses pecados. E tendo dito isso, adormeceu, morreu. Irmão, foi dar fruto, estava dando fruto, o fruto dele só gerou pedrada. Tem hora que você dá fruto e o seu fruto só gera pedrada em você. Você está dando fruto ali, você está entendendo que o fruto é de Deus, mas só está gerando pedrada. O que a pedrada gerou aqui? A glória de Deus. Viu a glória de Deus, mas o preço foi a morte. Tem hora que eu estou pregando, você tá dando fruto ali e está levando pedrada. Mas aí você está falando assim: peraí, tem alguma coisa diferente. Eu estou levando pedrada, mas eu estou vendo a glória. Eu estou levando pedrada, mas eu estou vendo a glória acontecer. Eu estou vendo algo diferente acontecer, irmãos. Olha só, ele foi chamado para dar fruto aqui, o Estevão, e acabou morrendo porque estava falando a verdade. Vocês perseguiram, vocês não deram ouvido à palavra que foi ministrada por anjos e um monte de coisa. Os caras começaram a ficar nervoso, ficar zangado, ranger os dentes, né? E rangiam os dentes no versículo 54. Em seu coração, enfureciam-se, estava ficando nervoso. Estava dando fruto. Jesus nos chamou para dar fruto. O fim está próximo. Estava dando fruto e levando pedrada. Morreu a pedrada dando fruto.
vendo a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Meu irmão, às vezes a gente, já falei para você, nós queremos muita coisa, eu quero muita coisa, mas Ele me chamou para dar fruto no lugar. Esses dias eu tive uma experiência assim, eu orei por uma pessoa e deixei de orar por outra. A que eu orei, eu vi um movimento diferente. A que eu não orei, eu vi um movimento diferente também. Eu falei assim, Jesus. Aí você fala assim, filho, você quer ser famoso? Você não quer ser famoso? Vai ser famoso. Mas se você dá fruta aqui onde eu te chamei, o meu Pai vai ser glorificado. Tem um testemunho de um pastor que ele chega na igreja e tem um zelador lá, que ele cuida da igreja. E esse pastor, ele fala assim, ó, Juvelino. Depois eu mando lá para vocês. E esse irmão, ele limpa a igreja. Aí o pastor novo assume lá a igreja. E ele fala assim, o senhor quer que eu continue sendo o zelador aqui? Mas a igreja está passando por um momento, não vai poder te pagar, não, eu não recebo nada e não quero receber nada. Irmãos, resumindo aqui, esse irmão continuou fazendo isso. E esse pastor ficou um pouco preocupado, né? De direitos trabalhistas, essas coisas todas. Aí chegou um dia que esse irmão, só para resumir, tem mais história no meio. Esse irmão estava limpando a casa, limpando lá os bancos da igreja. Aí ele estava limpando e orando, e falando assim, Deus, eu era um bêbado, eu não fazia nada, e o Senhor me colocou aqui para limpar a sua igreja. Deus, para limpar a sua igreja, e é uma pessoa com entendimento, ele falou assim, Deus, para limpar o seu templo, a pessoa tinha que estar, para entrar no santo do santo, a pessoa tinha que estar pura, o Senhor me colocou aqui. E ele agradecendo, e o pastor chegou bem de mansinho e começou a ouvir. Aí ele limpava os bancos e orava nos bancos, Deus, abençoa aqui quem vai sentar, usa a vida do pastor. Irmão, o pastor contando é bem legal. E uma gratidão, porque ele estava dando fruto na onde ele chamou. Não era para pregar, ele estava orando, intercedendo no banco. Deus, quem sentar aqui com maior amor, com maior gratidão, eu preciso entender e ter gratidão. O Estevão morreu aqui vendo a glória de Deus, estava dando fruto na onde foi chamado, na onde precisava dar fruto. Eu quero dar fruto na onde Deus me chamou para dar fruto. Eu não quero dar fruto lá, cá, não, eu quero dar fruto onde Ele me chamou. Às vezes nós vemos hoje, na época de hoje, nós vemos muita coisa, muita revolução que aconteceu, né? E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, a gente vê muita gente ocupando muito espaço, irmão. Mas muitas vezes, o que acontece? A gente vê mulheres conquistando, é bênção isso aí. Mas Deus chamou para cuidar da casa. Quantos jovens se perderam porque não teve uma direção do pai e uma direção da mãe? Irmãos, se Deus me chamar para fazer outra coisa, eu vou fazer, trabalhar assim, sabe? Mas o trabalho que eu trabalho é uma bênção. Eu estou perto dos meus filhos toda hora. Só na hora que eles estão na escola que não está. Mas não está. Toda hora. Irmãos, é algo tremendo. Mas você quer fazer tal coisa? Eu sou feliz assim. Se eles for comigo, beleza. Aí eu preciso entender. Não, ele foi chamado para limpar o banco. Estava feliz lá. O Estevão foi chamado para levar pedrada. Estava pregando lá. Vocês não ouviram os profetas, vocês não ouviram o anjo, os anjos se enfureceram, rangeram os dentes e mandaram pedra. Começou a ver a glória de Deus, ver Jesus à direita de Deus e levando pedrada, pregando, dando fruto e levando pedrada. Aí a gente vê assim, nossa, fulana, nossa, você vê fulana como é? Irmãos, deixa fulano lá, Deus te chamou. Se Deus nos der a capacidade para cuidar de outras coisas, vamos abraçar. Mas
quando a gente tem a glória e a presença, você fala assim, você fica cheio da glória de Deus, você fala assim, meu dever cumprido, cuidei da minha família. Se lá na frente, né, acontecer alguma coisa, mas você fala assim, não, como que foi a oração de Jó? E como que foi a oração de Davi? Jó estava toda hora ali orando pelos filhos, morreu tudo, mas ele estava oferecendo sacrifício, e por um e por outro, será que eles cometeram alguma coisa? Vou oferecer um sacrifício, vou orar, vou interceder. Como é que foi a oração de Davi? Quando as coisas aconteceram, foi diferente, cada um enxergou, um conquistou algumas coisas, mas passou por alguns desafios na família, outro não é tão aparente de conquista, mas viveu outras coisas de Deus. Então nós precisamos escolher algumas coisas, as que nos é mais importante, que Deus nos chamou para dar direção. Olha só, com toda a capacidade, com toda a sabedoria, Moisés, Êxodo 33, 12. Êxodo 33. E Moisés disse ao Senhor, vou ler pelo computador aqui. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste, conheço por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te, para que eu ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Tá? Só até aí. Irmãos, ele já tinha visto tudo acontecer. Deus já tinha usado ele de formas extraordinárias. Mas ele falou, Deus, como é que eu vou dar fruto se a tua presença não for comigo? Ele pediu a presença de Deus, vai comigo a tua presença. Irmãos, o que ele falou para nós? É simplesinha a palavra. Ele falou assim, ó, se você estiver em mim e eu estiver em vós, você vai dar muito fruto. É isso que eu preciso. De estar conectado, de estar ligado em Jesus e dar fruto na área que eu preciso. Dar fruto no lugar que eu preciso. É isso que eu preciso. Dar fruto nessa área. Deixar Deus cuidar. Ó, Deus te chamou para fazer tal coisa. Dá fruto lá. Vai lá, dá fruto. Mas o fruto vai acontecer desse jeito. Vai ter uma hora que a gente não vai entender, mas aí Deus vai lá com a presença dele. Continua aí, dando o seu fruto. Não sai daí não. O que está aí é do Espírito Santo. Recebe a Maria como tua mulher. Tem hora que você vai dar fruto em lugar que você vai levar pedrada. Mas Jesus é conosco. Aí você acaba levando pedrada e vendo a glória de Deus. Tem preço. Vendo a glória de Deus. Estou vendo a glória de Deus. Levando pedrada. Senhor, não responsabiliza eles por esse pecado. Não lhe impute esse pecado. Não responsabilize eles por esse pecado. A glória era tão grande que ele estava pregando ali e levando pedrada. E imagina só, quando a gente olhando aqui, e fala assim, né, que depositaram as roupas, as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que era o Paulo. Logo depois ele se converte, né, lá na frente Jesus tem um encontro com Deus lá com Jesus. Imagine só aquilo que ele estava sendo marcado. Não, peraí, o cara levou pedrada e ainda orou falando para não imputar o pecado, irmão. Ele estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer.
Por isso que ele estava vendo a glória de Deus. Não importa se eu vou limpar o banco, se eu vou colocar uma cortina, se eu estou aqui ministrando, mas se eu estiver fazendo o que Deus me chamou para fazer, se eu estiver cuidando da minha família, o que Deus me chamou para fazer, não importa o que eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo o que Deus chamou. Eu vou ver a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.